Olá, pessoal. A gente está de volta aqui nesse encontro na nossa EBD, nesse novo ciclo. Serão quatro encontros, 4 domingos, onde a gente vai estar falando sobre o livro de Filipenses, o livro que é considerado por muitos teólogos como o livro da alegria, basicamente porque Paulo retrata bem os sofrimentos que ele vive, ele faz um link com a alegria, que não deixa de ser uma marca na vida dele, apesar das perseguições, apesar de tudo que acontece com ele. Então a gente vai começar hoje no primeiro capítulo de Filipenses. Filipenses são 4 capítulos, bem curto, mas com muito conteúdo. E a ideia é a gente, num encontro bem leve, a gente poder discursar e falar aqui sobre os principais temas do capítulo 1. E no final de 4 domingos a gente vai ter passado pelo livro todo de Filipenses, onde a gente vai poder entender os propósitos, os motivos e os ensinamentos desse livro. Então, para a gente já dar início, não perder muito tempo, a ideia é a gente falar sobre a introdução da carta. A introdução da carta. É muito comum a gente ouvir a palavra cartas ou epístolas. Na verdade, são sinônimos. Era a forma de comunicação da época. O grande avanço, a escrita e a carta, eram, de fato, os grandes meios de comunicação, bem diferente do que a gente vive hoje, né? E é muito interessante que quando você abre logo o primeiro capítulo, logo no início do livro, a gente vai ver o destinatário e o remetente da carta. Se você abrir lá no capítulo 1, no primeiro versículo, você vai ver Paulo e Timóteo, né? Paulo diz que ele está com Timóteo escrevendo aquela carta. No meio da carta ele usa a primeira pessoa, como se só ele estivesse escrevendo, mas ele faz uma introdução de Paulo e Timóteo na escrita da carta. É muito comum fazer isso na época, até porque a forma de comunicação eram os rolos, então se colocava no início do papel o remetente e o destinatário, para que na hora que fosse entregue, era como se fosse, como não tinha um envelope naquela época, mas a ideia é agir da mesma forma, a forma como que quem pega o rolo encontra de cara o destinatário e o remetente. E ali ele fala, se a gente abrir no primeiro capítulo, a gente vai ver de cara Paulo fazendo menção ao remetente, que é bispo e diáconos da igreja de Filipe, e também ali a todos os crentes que congregavam ali. Quando você olha o conteúdo da carta aos Filipenses, o primeiro capítulo de cara já mostra um tom muito pessoal, né? Diferente da carta de Romanos, quando a gente estudou. Olha que comparação a gente pode fazer. A carta aos Romanos era uma carta destinada a uma igreja onde Paulo nunca tinha ido antes. Ele tinha por objetivo alcançar Roma e fazer de Roma uma base missionária para chegar até a Espanha, e ele chega de uma forma muito culta, muito diplomática. Quando você pega o conteúdo de Filipenses, você vê que é diferente. Na verdade, a comunidade de Filipe ela foi fundada por Paulo na sua segunda viagem missionária. Então é como se ele estivesse voltando e falando com pessoas de muita intimidade, de muito relacionamento. Então perceba que vai ser uma carta muito relacional, né? E a gente vai ver Paulo discorrendo sobre tristezas, sofrimentos e alegria misturada nesses sentimentos. Então esse é um contexto da época. Isso ocorre por volta do ano 55 depois de Cristo. Paulo ele está preso quando escreve aos Filipenses. Aí existe uma dúvida se ele estava preso em Roma, em Cesareia, onde de fato foi essa prisão, mas ele vai falar das suas lutas e das suas perseguições e o conteúdo de alegria nisso. É interessante que a gente vai ver logo no início um dos confrontamentos que Paulo fala e diz em relação à pátria, né? Por que ele faz menção de uma pátria, de uma nova pátria, logo na introdução? A gente vai ver um pouquinho mais na frente, que a gente vai ler o capítulo. Mas Filipos tinha acabado de ser considerada uma segunda Roma. Ela tinha todo um charme da capital romana. Então, ela era uma cidade bonita, uma cidade charmosa, onde se tinha muito orgulho de quem fosse de Filipe por conta dessa proteção romana, desse zelo romano que existia em torno de Filipe. Então, é um contexto bem interessante, mas Paulo faz um alerta para aquela comunidade: olha, não se vangloriem de serem agora uma cidade romana, com status, ser considerado pequena Roma. Lembra que a nossa pátria é a pátria que está no céu, nossa pátria é a pátria celeste. E aí Paulo inicia
a sua primeira introdução dizendo Paulo, servo de Cristo Jesus. É interessante que o original da palavra é doulos, que pode ser considerado escravo também. Então, Paulo se considera um escravo de Jesus Cristo e diferente do entendimento que a gente tem sobre escravos, lembrando o escravo no Império Romano, ele tinha diversos status, desde aquele que era preso num calabouço, numa masmorra, como escravos que prestavam serviços na alta corte, no palácio. Existiam escravos que davam opiniões, cuidavam de propriedades. Então, é um anacronismo a gente pegar a figura do escravo do século XIII, XII, da América do Sul, e fazer essa ponte com o escravo do Império Romano. É um pouco diferente esse contexto. Na verdade, a gente tem aqui escravos que eram vendidos, comprados, tinham escravos que tinham orgulho de ser escravo do imperador. É interessante que a gente vai encontrar na história, historiadores encontraram no Império Romano várias sepulturas, né, ou catacumbas que mostravam o título na lápide, escravo de César, o imperador. Então, aquele morto tinha sido um escravo do Império Romano. Isso era um status também. De certa forma, muitos se orgulhavam disso. Então, Paulo ele diz que ele é um escravo, um servo de Jesus Cristo. Primeiro, ele já está fazendo um rompimento claro ali com relação a mostrando para todos que ele não era ali um escravo e um servo de César, o imperador, mas ele era escravo e servo de Jesus Cristo. De cara, para dar uma tranquilidade para a comunidade de Filipe, olha, não se preocupe. A gente vai ver um pouquinho mais na frente do capítulo 1 que ele se alegra, inclusive, que o motivo dele estar sendo preso, perseguido, é uma forma com que o evangelho também vai ser proclamado no meio da guarda pretoriana. Ele fala isso no capítulo. Então, a gente conhece, nesse contexto, ele se apresenta como servo ou escravo do Senhor Jesus Cristo. Interessante que só em Filemão que ele vai usar uma expressão parecida, que ele fala que ele é prisioneiro do Senhor Jesus, muito por conta do conteúdo da carta de Filemão, que era para um escravo, prisioneiro. Enfim, a gente já falou isso em outros encontros, mas a gente vai encontrar em 2 Coríntios, Colossenses, em 1 e 2 Timóteo, Paulo se intitulando como apóstolo de Cristo, na sua introdução dessas cartas. Quando a gente vê Romanos e 1 Coríntios, ele se intitula como chamado para o apostolado. E agora em Filipenses, onde a gente está, ele se intitula servo ou escravo de Jesus Cristo, com toda essa propriedade que a gente vê. Se a gente for ler o primeiro versículo, a introdução, ele fala Paulo e Timóteo. Deixa eu ver se eu consigo. Eu vou ler aqui e depois você pode acompanhar na sua Bíblia. Não vou compartilhar a tela aqui para a gente ganhar tempo. Diz assim, versículo 1 e 2. Paulo e Timóteo, servos de Cristo Jesus. Quer dizer, doulos pode ser escravo ou servo de Cristo Jesus. A todos os santos em Cristo Jesus que estão em Filipos, juntamente com bispos e diáconos. A vocês, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do nosso Senhor Jesus Cristo. Então ele faz uma introdução aos bispos e diáconos, já existiam alguns oficiais na igreja, era toda uma introdução pertinente para aquela igreja que já tinha sido fundada por Paulo. E nesse contexto, a gente pode ir no versículo 6, e olha a relação que Paulo tinha com essa comunidade. Ele fala no versículo 6, assim, estou plenamente certo de que aquele que começou boa obra em vós, há de completá-la ao dia de Cristo Jesus. É uma mensagem, uma relação muito pessoal. Paulo está falando com pessoas muito íntimas dele, né? E a gente pula aqui para o versículo 12, no contexto, né? Aí ele vai discorrendo, falando da relação dele com a igreja, e aí a gente entra agora numa segunda parte do capítulo 1, que é muito interessante, que diz assim, ele vai tentar associar o sofrimento dele e tentar ensinar para aquela comunidade o que o sofrimento tem a ver com a graça vindoura, com o céu, com a relação dele com o ministério dele. Diz assim no versículo 12, quero que saibam, irmãos, que aquilo que me aconteceu tem antes servido para o progresso do Evangelho. Versículo 13, como resultado, tornou-se evidente a toda a guarda do palácio e a todos os demais que estão na prisão por causa de Cristo.
E a maioria dos irmãos, motivados no Senhor pela minha prisão, estão anunciando a palavra com maior determinação. Olha que interessante. Esses versículos, Paulo está escrevendo para a comunidade de Filipe, e ele está dizendo o seguinte: olha, se vocês estão assustados com o meu sofrimento, com a minha prisão, eu quero que vocês saibam que isso tem sido motivo de alegria, porque isso tem inspirado, encorajado outras pessoas a levar o evangelho adiante. Ele fala que toda a guarda do império está escutando a respeito de Jesus Cristo por conta do testemunho de Paulo, e ele se alegra com isso. E ele está reportando para a comunidade de Filipos: olha, o que a princípio é sofrimento, na verdade é grande motivo de alegria, porque o evangelho tem sido anunciado. E aí, na sequência, numa segunda parte, a partir do versículo 15, ele já mencionou no 14 que ele se alegra com o fato do evangelho estar sendo anunciado, e agora no versículo 15 ele traz um novo contexto, algo específico para aquela comunidade. Olha o que está no versículo 15 ao 19, eu vou ler aqui. Diz assim: é verdade que alguns pregam a Cristo por inveja e rivalidade, mas outros o fazem de boa vontade. Estes o fazem por amor, sabendo que aqui me encontro para a defesa do evangelho. Aqueles que pregam a Cristo por ambição egoísta, sem sinceridade, pensando que me podem causar sofrimento enquanto estou preso? Mas que importa? O importante é que, de qualquer forma, seja por motivos falsos ou verdadeiros, Cristo está sendo pregado, e por isso me alegro. De fato, continuarei a alegrar-me, pois sei que o que me aconteceu resultará em minha libertação, graças às orações de vocês e ao auxílio do Espírito de Jesus Cristo, ao Espírito Santo. Esse trecho ele é muito particular, do 15 ao 19, porque Paulo vai fazer menção que no meio da comunidade existem pregadores que estão motivados a levar a mensagem do evangelho por ambição ou de uma forma egoísta. E aí a gente faz uma comparação com os dias de hoje. Toda vez que você vê alguém anunciando o evangelho e você não se agrada muito do testemunho, do comportamento, você fala: eu vou olhar para Filipenses, que me diz que não importa as suas motivações, o importante é que Cristo está sendo anunciado. Isso é um grande engano, a gente achar que é importante que a mensagem está sendo pregada. Perceba, Paulo, o questionamento dele aqui não é porque há dúvidas quanto ao conteúdo. Na verdade, ele está dizendo o seguinte: o que está sendo pregado é verdadeiro. As motivações é que podem estar sendo equivocadas. Então, a motivação pelo qual o evangelho está sendo pregado é porque, possivelmente, esses pregadores existiam naquela época a necessidade de mantê-los como se fossem missionários sendo mantidos por comunidade, então tinham um auxílio financeiro. Então, qual era a motivação dele? Às vezes a gente pega essa passagem e tenta justificar assim: a teologia da prosperidade, está ensinando um monte de coisa errada, mas está anunciando a Jesus Cristo. Percebam, nesse exemplo que eu estou dando, o conteúdo teológico ele é equivocado. Ele distorce. Eu não posso usar essa referência de Filipenses para justificar qualquer tipo de pregação que é feita. Lembrando que a pregação ela não pode estar em dissonância com o evangelho. Paulo está diante de pessoas que estavam pregando o evangelho, que não tinha divergência no conteúdo, mas a motivação e o comportamento, de fato, incomodavam Paulo. Então, é nesse contexto que a gente está olhando. Então, a gente não pode usar esse versículo para tentar achar o que Paulo não quis dizer. Então, eu não posso pegar determinados pregadores nos dias de hoje que têm distorcido completamente a palavra e falar: não importa, o importante é que Cristo está sendo anunciado. Não, Paulo não está usando, isso não serve como exemplo para a passagem de Filipenses. Paulo aqui, ele está dizendo de forma bem clara: não há problema no conteúdo. O conteúdo que está sendo pregado é verdadeiro, mas as motivações são equivocadas. Então, é muito interessante esse capítulo 1 do livro de Filipenses, porque às vezes você pode encontrar nos dias de hoje muitas pessoas falando. Eu sei que nos dias de hoje todo mundo tem seus pregadores preferidos, seus pastores preferidos das mídias sociais, que a gente acaba seguindo, e às vezes você pode ouvir alguma coisa nesse sentido aí e a gente se confundir. Nesse texto aqui, não serve como exemplo aceitar qualquer tipo de pregação. Paulo deixa claro que aqui não havia divergência quanto ao conteúdo do evangelho pregado, mas sim era uma questão de relacionamento. Então, nesse contexto, a gente passa nesse segundo ciclo, né, vou chamar nesse terceiro ciclo do capítulo 1.
E indo mais adiante, a gente vai para o versículo 21. O versículo 21 diz assim, olha, nesse terceiro ciclo do capítulo 1, perceba, tinha uma introdução no capítulo 1, um segundo ciclo, que é onde Paulo vai falar do sofrimento dele, mas que isso não é problema, porque isso tem sido motivo de inspirar pessoas a levar e anunciar o evangelho. E agora, no terceiro ciclo, ele vai tentar mostrar a sua relação com as coisas dessa vida, desta terra, que ele chama de na carne, e com a vida após a morte em Cristo Jesus. Então, do versículo 21 ao versículo 26, diz assim, porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Caso continue vivendo no corpo, terei fruto do meu trabalho e já não sei o que escolher. Olha que dilema Paulo está vivendo. Ele não sabe o que escolher. Ele não sabe. É tão prazeroso estar aqui porque ele viu o crescimento da igreja, ele viu o relacionamento da comunidade, o corpo de Cristo, ele ama isso. Mas, ao mesmo tempo, ele fala no 23, estou pressionado dos dois lados. Desejo partir e estar com Cristo, o que é muito melhor. Ele sabia que a iminência da sua morte, ele teria poucos dias ainda de vida, pouco tempo de vida aqui nessa terra. No 24 ele diz, contudo, é mais necessário, por causa de vocês, que eu permaneça no corpo, que eu permaneça com vocês, que eu permaneça em carne. Ou seja, é possível que eu ainda viva um pouquinho mais. Olha o dilema de Paulo. Que coisa incrível. Versículo 25. Convencido disso, sei que vou permanecer e continuar com todos vocês para o seu progresso e alegria na fé, a fim de que, pela minha presença, outra vez a exultação de vocês em Cristo Jesus transborde por minha causa. Nesse conteúdo, Paulo não demonstra medo da morte. Estar na carne significa nessa terra, né, com seus irmãos, e que isso é bom. Olha que interessante. E aí eu falo que a ansiedade, a vida acelerada, Filipenses é um remédio do conhecimento para a gente ir contra essa agonia e essa ansiedade que a gente vive. Ele fala, olha, estar com Cristo vai ser muito melhor. Se ele resolver me levar, é ótimo, que bom que ele me levou, vai ser maravilhoso. Agora, se ele quiser que eu continue aqui por causa de vocês, para que vocês continuem adorando e exaltando esse Deus, eu vou continuar. Então, a alegria de Paulo, preso, sofrimentos, mas ele vendo a guarda romana sendo evangelizada, ele vendo pessoas do lado de fora sendo inspiradas a levar Cristo, ele fala, isso é maravilhoso. Ele se alegra de tal forma que ele fala, olha, se Deus quiser me levar vai ser ótimo, porque para mim o morrer é lucro, né? O estar com Cristo vai ser maravilhoso, mas caso isso não aconteça, eu ainda tenho um pouco tempo com vocês aqui e eu vou me alegrar mais ainda de ver vocês adorando a esse Cristo a quem eu sirvo, e isso ele está falando para a comunidade dos filipenses. É interessante que a abrangência de Paulo é tão grande, ele, lá no início, ele abriu a carta, né, falando graça e paz. Hoje em dia é muito comum no meio evangélico, né, isso na década de 80, década de 90, se tinha um hábito de falar paz do Senhor. Era uma introdução, era uma forma de se recepcionar e de se apresentar, ou de fazer uma introdução quando você encontrava pessoas da mesma fé. E recentemente tem se utilizado muito a expressão graça e paz. Graça e paz é uma expressão que Paulo usava para se introduzir no meio das pessoas, introduzir suas cartas, e é muito interessante, porque graça e paz é uma mistura de uma saudação judaica com uma saudação grega, né? A paz é o shalom, que está lá no Antigo Testamento, né? O shalom de Deus, paz, não é paz ausência de guerra, mas é paz harmonia, é paz sincronismo, ética, é uma paz que envolve pessoas e conteúdos de ambiente. Então, ele usa essa saudação com paz e, ao mesmo tempo, ele também saúda com graça, que é já no grego. Então, Irene, que é a tradução do grego, onde ele junta uma saudação grega com uma saudação hebraica, e ele junta isso porque ele é um grande evangelista de gentios e judeus por onde ele passa. Então, nesse conteúdo, Paulo está transbordando de alegria, cheio de paz, e ele pode estar tendo dores, sofrimentos, momentos de tristeza, momentos de alegria, lembrando, alegria e tristeza podem oscilar, mas a felicidade é uma linha contínua na vida de Paulo. Por isso que Filipenses traduz
o sentimento de Paulo como a carta da alegria. Vamos no versículo 28, 29 e 30, olha o que ele fala. Sem de forma alguma deixar-se intimidar por aqueles que se opõem a vocês. Para eles, isso é sinal de destruição, mas para vocês de salvação, isso da parte de Deus. Pois a vocês foi dado o privilégio de não apenas crer em Cristo, mas também de sofrer por Ele, já que estão passando pelo mesmo combate que me viram enfrentar agora e houve que ainda enfrento. Esse finalzinho da carta, Paulo está dizendo para a comunidade de Filipe, olha, além de vocês terem o privilégio de crer em Cristo Jesus, vocês têm o privilégio de sofrer com Cristo Jesus. Paulo enxerga de forma muito clara que os valores dessa vida, dessa terra, eles precisam ser alinhados. Olhando para o conteúdo do capítulo 1, vou dar um exemplo do que a gente falou recentemente numa das células, até que eu participo, que a gente discutiu sobre perdas. O que de fato são perdas na vida da gente? Nesse momento de pandemia, perdemos pessoas, perdemos emprego, perdemos familiares, muitas coisas foram perdidas. Se eu perder ao longo do dia, eu falei isso numa célula, se eu perder ao longo do dia uma embalagem vazia de um pacote de bala, eu não vou chegar em casa falando para minha mulher que eu perdi alguma coisa. Vê se você pega, vê se entende o que eu quero dizer. Eu não vou me preocupar em reportar para minha família que eu cheguei em casa e perdi ali um pacote de bala vazio que está na minha mochila. Ou até um pacote de bala. Vamos colocar um pacote de bala fechado com suas balas lá dentro. Então, eu cheguei em casa, eu perdi, eu não sei onde eu botei esse negócio, saiu, não sei se caiu da minha mochila, enfim, um exemplo. E eu cheguei em casa e não comento nada com ninguém. Agora, se eu chegar em casa e falar assim, perdi meu cartão de crédito, eu, na mesma hora, vou conversar com a Fernanda, vou ligar para alguém, vou falar com meus filhos, alguém viu? Por que para um foi importante reportar e para outro objeto eu não precisei reportar? Porque, na verdade, ali a gente olha e identifica o que tinha valor para eu declarar uma perda. Se eu perder a minha aliança, que representa meu casamento com a minha esposa, eu ficar muito triste. Eu falo, Fernanda, procura, vamos achar, eu perdi, não sei onde está. Porque isso tem muito valor para mim. Agora, quando eu vou para um pacote de bala, eu não sei onde eu botei ele, eu não sei, eu nem comento com ninguém se alguém viu, porque não tem valor para mim, então não consigo. Aí eu digo, eu não considero uma perda. E eu acho que o grande segredo nos dias de hoje é a gente entender o que de fato são perdas para a gente. E como é que eu sei de fato o que são perdas para a gente? Quando eu identifico o que de fato é valor para a minha vida. Nós, como moradores do céu, moradores da Nova Jerusalém, da Jerusalém Celestial, os valores de Cristo, Paulo, na carta aos Filipenses, no capítulo 1, ele está dizendo o seguinte, encarnem em vocês os valores do reino. Peguem os valores dessa terra e joguem fora. Vocês estavam preocupados com o meu sofrimento na prisão, ele está dizendo, olha, eu estou me alegrando porque nesse sofrimento vidas estão encontrando Jesus Cristo e estou inspirando pessoas a falar de Jesus Cristo. Perceba, olha como é que os valores determinam o que é perda e o que não é perda para a gente. Inclusive vão determinar o que é alegria e o que é tristeza. Então, a palavra que o capítulo 1 de Filipenses deixa para a gente, para você que tem andado ansioso, para você que tem andado em depressão, para você que tem andado angustiado, a pergunta que a gente faz hoje é: o que tem sido valor na sua vida para que você considere perdas e até fracassos na sua vida? Paulo, diante de tudo que ele viveu, ele em nenhum momento se considerou fracassado ou identificou uma perda. Pelo contrário, ele no meio da prisão falou, olha, eu estou tão alegre porque se eu morrer eu vou me encontrar com Jesus Cristo, porque é lucro para mim. Agora, se eu viver, eu vou estar com vocês, vibrando com o crescimento espiritual de vocês. Então, nesse contexto, nesse conteúdo do capítulo 1 de Filipenses, Paulo traz um ensinamento para a gente. A carta da alegria de Filipenses, ela é propícia para os dias de hoje, para a tua vida. Quero que você se debruce sobre esse texto, que você lute contra a sua depressão, que você lute contra a sua ansiedade, a sua falta de fé,
mas que de alguma forma você entenda que os valores que Deus tem para a sua vida são fundamentais para que você possa encarná-los, vivê-los, colocar dentro da sua vida, dentro do seu coração, para que agora você não identifique mais perdas aonde não são perdas, aonde são processos de Deus na sua vida, processos de Deus na minha vida, e não, na verdade, fracassos e derrotas, mas uma etapa e um propósito muito maior que Deus tem para a gente. Esse é o conteúdo da carta aos Filipenses. Eu queria ler os 2 últimos versículos, que diz assim: porque vos foi concedido a graça de padecerdes por Cristo, e não somente de credes nele, pois tendes o mesmo combate que vistes em mim, e ainda agora ouvis que é o meu. Paulo, ele fala o seguinte: olha, muitos problemas nós teremos. E ele fala uma coisa: nós vamos estar juntos nisso. Paulo fala para a comunidade de Filipe: nós vamos estar juntos nessas dificuldades. Então, a palavra que fica nesse estudo é: enchei-vos da alegria do Espírito, que transborda e transforma vidas. Que Deus abençoe vocês. A gente se encontra no próximo domingo para falar do capítulo 2. E todos aqueles que têm chamado no privado, tem aí o WhatsApp para a gente falar. Agradeço a todo mundo que tem feito pergunta e participado. E a gente vai trocando mais conhecimento e dúvidas e perguntas no privado lá do WhatsApp, tá bom? Desejo a vocês um final de quarentena, continuem orando para que em breve a gente possa estar juntos aí, servindo ao Senhor. Deus abençoe a todos, até o próximo encontro.